Eita, vocês estão vendo isso? Não? Então vou explicar para vocês. É a Lua e é para lá que a gente vai. O vídeo de hoje está para todos os gostos. Temos aqui altcoins que estão surgindo agora num novo hype, né? Um novo segmento de criptomoedas que começa a despontar e tem tudo aí para multiplicar em várias vezes com o passar dos meses. E também falaremos sobre o Bitcoin, que chegou ali batendo num ponto de um indicador que eu já trouxe para vocês aqui no canal, que indica para a gente que a disparada de preços está prestes a acontecer. E também falaremos, claro, sobre os próprios parasitas, os prefeitos de Nova York e Miami, disputando ali quem é o maior Bitcoiner, quem é o mais viciado em Bitcoin e criptomoedas e que vai lutar mais para tornar o seu estado o principal de criptomoedas nos Estados Unidos. Falaremos sobre isso e muito mais logo após a vinheta. Como é que é? Quem não der like nesse vídeo vai ser monitorado pela Polícia Federal? Meu Deus do céu, é uma coisa tão simples, é apertar um botãozinho de like, mas tem gente que não dá. O cara tem likeofobia, eu não sei o que acontece, tem um botãozinho ali, custa nada, o cara não aperta, eu já pedi, já fiz tudo, já me vesti de Bitcoin, mas eu não posso fazer mais do que isso. Como vocês sabem, eu não sou um grande fã de altcoins. Eu considero que todas elas são uma espécie de golpe que pode dar ou não dinheiro, né? Geralmente, quando está num hype, aquelas altcoins chamam a atenção do mercado, recebem investimento e disparam de preço. E você pode fazer uso desses momentos para aumentar ali a sua quantia de Bitcoin, que é a única coisa que realmente importa. E chegamos no momento agora onde algumas altcoins específicas, um grupo de altcoins, começa a disparar com muita força, devido a essa notícia que está aqui na tela. O que é o metaverso? Entenda o mundo virtual que Zuckerberg quer criar. Zuckerberg é o fundador do Facebook. Ele acabou de mudar o nome da empresa, né, para Meta. Agora não é mais Facebook, o nome é Meta. E Meta vem justamente de metaverso, que é esse mundo virtual. Aqui na matéria, eles explicam que metaverso é uma espécie de universo virtual 3D que, segundo alguns, será o futuro da internet. Então, ao invés de você conversar com as pessoas lá no WhatsApp ou no Facebook, você vai entrar dentro de um mundo virtual e bater papo. Imagina você estar aqui comigo, né? Não me assistindo, mas participando de uma conversa aqui, dentro do meu escritório, com óculos, obviamente, de realidade virtual, mas todo mundo reunido neste lugar, no mundo virtual. E se essa é a tendência de várias empresas, né? Várias empresas começam a investir neste metaverso, principalmente o Facebook, que está mais em evidência agora, o que vocês acham que acontece com aquelas criptomoedas que são voltadas justamente para serem mundos virtuais? Elas disparam de preço. E é sobre elas que eu vou falar no vídeo de hoje, começando pela Decentraland. Então, a Decentraland, como o nome já indica, é uma terra virtual, ou um mundo virtual. E a Decentraland está na posição 41 do mercado nesse momento, portanto, é um projeto muito grande, e é interessante notar o que vinha acontecendo com a Decentraland no ano de 2021. Notem, ela começou aqui embaixo, ó, começou lá valendo 0,08 dólares, e agora ela está valendo 2 dólares e 55 centavos. Mas olha o que aconteceu aqui, exatamente no dia 29 de outubro, né? Ela saiu aqui do 0,7 dólares e bateu lá em cima nos 3,6 dólares, né? Uma subida absurda. E quando que saiu essa notícia aqui do Facebook, hein, pessoal? 29 de outubro. Então, na hora que o Facebook divulga a questão do metaverso, né, do mundo virtual, a Decentraland, obviamente, dispara. E ela bateu num topo lá nos 3,60 e de lá para cá teve uma correção até 2,55. Mas notem uma tendência, uma nova tendência, né? Altcoins voltadas para mundos virtuais sendo supervalorizadas nesse momento. E eu não estou falando somente da Decentraland. Se você pegar outra altcoin voltada para isso, que é a The Sandbox, a Sand, que está na posição 69 do mercado nesse momento, ela também tem a mesma configuração. Notem o gráfico dela aqui, né? No dia 27 de outubro, ela valia 80 centavos de dólar e ela chegou a bater aqui em 3 dólares e 20 centavos, tá?
Mesma disparada que a gente observa na Decentraland. E agora também o movimento de correção, né? Ela está valendo $2,53. O que eu estou mostrando para vocês é que os projetos ligados a mundos virtuais tiveram uma forte disparada de preços. E é interessante que vocês comecem a observar o movimento desses projetos. Não é recomendação de compra, é uma recomendação de observação, porque como eles bateram valores muito altos, eles podem ter uma correção, mas a tendência do mercado agora é que esse tipo de projeto seja valorizado. O Facebook é uma das grandes empresas do mundo e serve de referência para outras empresas que também vão entrar nesse segmento de metaverso, fazendo com que esses projetos tendam a valorizar mais e mais com a passagem do tempo, tá? Existem vários outros projetos ligados a esse segmento de mundos virtuais, então é interessante pesquisar dentro do setor de criptomoedas que projetos estão ligados a isso, e aí você pode fazer uma aposta ou outra, caso você goste desse super risco ligado às altcoins. E também, ainda ligado a isso, né, a gente teve essa matéria aqui, Corrida dos Metaversos. Engine, que é um outro projeto, anuncia fundo de $100 milhões para impulsionar metaverso e NFTs. E abrindo aqui o CoinMarketCap, a gente observa que a Engine também está mais ou menos na mesma posição que as outras, né? Está aqui na posição 67 do mercado, valendo também um valor próximo, né? $2,96. E quando pegamos o gráfico do ano, vocês observam também um movimento interessante, né? Ela tinha tido uma queda muito forte desde abril desse ano, mas agora, a partir ali do mesmo momento, né, ali, ó, final de outubro, ela tem essa disparada aqui que eleva o preço do patamar de $1,70 até o patamar aqui de $3,10, $3,20, né? Também uma disparada forte devido a essa ligação da Engine com o metaverso. Então fiquem ligados, né? Esses projetos agora estão rondando aí da posição 40 até a posição 70 de mercado, mas a gente sabe que o hype geralmente leva esses projetos até o top 10. Então, dependendo de como será a continuação do Facebook e de outras grandes empresas de tecnologia com o metaverso, esses projetos tendem a ter uma forte valorização daqui em diante. E para você que se interessou nesse assunto de metaverso, o canal Academia Criptomaníacos, que é o nosso canal secundário, falou exatamente sobre esse tema. Então entrem lá, Academia Criptomaníacos, estamos com quase 14 mil inscritos, passaremos agora, graças a você que não é maluco de não se inscrever, e notem o último vídeo aqui. O que são metaversos e como eles se relacionam com criptomoedas. Tá aqui, ó, capinha do último vídeo, interessantíssimo, 7 minutos de vídeo, tá? Na Academia Criptomaníacos são vídeos teóricos, né, fundamentalistas sobre diversas altcoins do mercado, então é diferente dos vídeos aqui do canal e você vai entender melhor, por exemplo, como funciona o metaverso. Mas eu volto a reforçar para vocês que essas altcoins menores são muito, mas muito mais arriscadas do que aquelas altcoins que estão lá no top 5 do mercado, como por exemplo a Ethereum. Então a Bakkt, que é uma das maiores corretoras do mundo, ela permitirá que seus usuários comprem e vendam Ethereum. Ela permitia isso para Bitcoin e agora também vai fazer isso com a Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda do mercado. Como eu falei para vocês, esse capital institucional, ele entra pelo Bitcoin e depois de um tempo ele tende a migrar para aquelas altcoins gigantes do mercado, principalmente a Ethereum. Por isso que lá atrás eu falava para vocês, apostem na Ethereum, porque esse capital institucional, uma hora ou outra, vai começar também a migrar para dentro da Ethereum. Isso vai dar uma impulsionada, elevada ali no nível da Ethereum. Isso acontece com esse tipo de projeto, uma altcoin enorme, e não com as pequenininhas que a gente tem ali no mercado, que tem uma volatilidade muito maior por serem mais dependentes de uma ou duas ou três pessoas. Elas são mais centralizadas. Quanto menor o projeto, mais fácil ela depender de somente uma grande baleia, como é o caso, por exemplo, da Shiba. Baleia que fez $8 mil em Shiba virar $5 bilhões, começa a movimentar carteira. Então o cara que viu o seu dinheiro ser multiplicado por milhões de vezes, o que ele faz? Ele começa ali a dar uma movimentada na carteira para não ficar tão óbvio que ele está se desfazendo, que ele está vendendo as moedas. Porque se as pessoas percebem que uma baleia está vendendo as Shibas dela, todo o mercado se desespera, porque vai ser uma pressão vendedora gigantesca, o preço vai cair, e aí as pessoas desesperadas também começam a vender, e aí a tal da shitcoin aqui desaba para zero, né? Então é um risco enorme você depender de um projetinho
altamente centralizado, né, que está na mão aí de poucas baleias, como é o caso desse projeto aqui. E é justamente o que a gente está vendo no gráfico da Shiba, né? Se você pegar aqui o CoinMarketCap da Shiba, vocês percebem que aqui está o gráfico de um mês, né? Ela teve essa subida absurda aqui no mês e agora já está numa queda no meio do caminho, né? Entre o topo e o fundo. Então, ela está corrigindo violentamente porque atingiu seu topo e agora as baleias começam a querer vender, se desfazer do que possuíam de Shiba. E aqueles novatos que compraram aqui no topo, achando que iam ficar milionários, agora tem uma perda aí acumulada bem grande, né? Como eu falei para vocês, muito cuidado com altcoins pequenas. Elas servem somente para um trade rápido, tá? De curto prazo. Não faça hold de altcoin. Hold a gente faz de Bitcoin e é sobre ele que eu começo a falar agora. Vocês lembram desse vídeo aqui que eu fiz no dia 12 de julho desse ano? Bitcoin próximo de explodir, pressão absurda. Olha só o que eu comentava nesse vídeo. Como vocês podem notar, era um vídeo que eu tinha aqui as bandas de Bollinger ativadas e o que eu disse para vocês nesse vídeo é sempre que as bandas de Bollinger, essas linhas verdes aqui, se aproximam muito, né, fazem um canal bem fininho aqui, significa que muito em breve o Bitcoin terá um forte movimento, seja ele para cima ou para baixo. Portanto, esse indicador é muito interessante para a gente saber o timing, o tempo, o momento onde o preço vai deixar de lateralizar e vai movimentar com muita força. É para isso que ele serve. E aqui embaixo eu mostrei para vocês qual era o indicador. Era o 0,10 das bandas de Bollinger, né? Sempre que chegava no 0,10, o preço disparava. Então vamos escutar o que eu falei lá na época. E agora, olha onde a gente está. Só para vocês terem um comparativo, né? Mais uma vez nos aproximando aqui do 0,10. Como eu falei, a gente está em 0,11. E assim que bate no 0,10 é o momento onde dá uma disparada aqui, tá? Pode ser para cima ou para baixo. Claro, pode continuar caindo abaixo dessa linha branca, mas não vai muito longe. A tendência é que ao redor do 0,10 das bandas de Bollinger, essa disparada aconteça, tá? A gente não sabe qual é a direção, mas o importante disso é saber que ela é iminente, ou seja, vai acontecer a qualquer momento, tá? Como vocês podem notar, o preço no momento da gravação desse vídeo estava em 32 mil dólares. Um Bitcoin valia 32 mil dólares no dia 12 de julho. E eu comentei para vocês que em breve o preço iria disparar. Vamos trazer esse gráfico atual para ver o que aconteceu. Então tá aqui o gráfico do Bitcoin. Vamos voltar para o dia 12 de julho. Tá aqui, ó. Esta é a seta que marca o dia 12 de julho de 2021. Foi aqui que eu fiz o vídeo. Bitcoin a 32 mil dólares. O que aconteceu no dia, olha aqui, 21 de julho? Ou seja, poucos dias depois do meu vídeo, o Bitcoin dá sua forte disparada que leva o preço até a alta histórica dos 67 mil dólares. Exatamente, tá? Então, o vídeo corretíssimo, né? Falando para vocês que a banda de Bollinger, quando chega aqui, quando encosta aqui nessa linha amarela, no 0,10, existe uma forte disparada de preço, que é o que a gente observou aqui. Mas o interessante agora é que onde está essa linha? Onde é que está a banda de Bollinger? Como vocês podem notar aqui em cima, as linhas estão novamente muito próximas, né? O Bitcoin lateralizando. E aqui embaixo vocês notam que sim, exatamente, a linha branca que representa as bandas de Bollinger encostou na linha amarela, no nosso 0,10. Ou seja, mais uma vez esse indicador piscou, mostrando para a gente que muito em breve teremos uma fortíssima disparada de preço do Bitcoin. Como eu disse, não sabemos a direção. Eu acho que deve ser para cima. Tudo leva a crer que será para cima, mas pode ser também para baixo, como já aconteceu no passado. O importante desse indicador é indicar momento, indicar o timing de uma disparada de preço. E eu recomendo para quem não viu aquele vídeo anterior que veja para perceber como é recorrente, tá? Eu fiz aqui alguns exemplos no gráfico, tá? Marcando em amarelo, esses caixotes amarelos aqui embaixo, alguns momentos onde esse indicador pegou no 0,10, na linha amarela, ou abaixo dele, tá? E vocês vão perceber que toda vez que isso aconteceu, o Bitcoin teve uma fortíssima variação de preço, né? Um movimento de preço muito forte, como vocês podem notar aqui em cima. Deixa eu tirar o indicador lá de cima, para não atrapalhar na visualização, tá? Então tá aqui, ó. Notem aqui, por exemplo, nessa parte amarela, o indicador fica no 0,10 ou abaixo dele. Olha o preço do Bitcoin aqui em cima, desaba, né? Mais para frente, o indicador novamente entra aqui abaixo do 0,10. Olha o preço lá em cima, dispara daqui de baixo até lá em cima. Mais uma vez aqui, ó,
final de fevereiro de 2020. O indicador entra aqui, o que acontece em março, desaba o preço mais uma vez. Aqui já no meados de 2020, né? Mais uma vez, e o preço lá em cima tem a sua disparada de preço até os 65 mil dólares. Essa seta marca o momento do vídeo que eu mostrei para vocês, como eu já disse, né? Lá em cima vocês observam a disparada imensa de preço no Bitcoin, e agora, mais uma vez, estamos atingindo este ponto aqui, este ponto do indicador, né? O 0,10, indicando que vem movimentação forte por aí. E a cada nova disparada de preço do Bitcoin, mais pessoas se interessam por esse mercado, mais gente entra no mercado, até ajudando nessa elevação de preço. E aí, os concorrentes ficam desesperados. A Bolsa de Valores brasileira não possuía concorrentes, só que agora surgiu um forte concorrente. E aí, o CEO da Bolsa de Valores, o CEO da B3, ataca corretoras de criptomoedas e mercado brasileiro reage. Vamos entender aqui a matéria. Então, o presidente da Bolsa Brasileira, Gilson Finkelstein, disse que as corretoras brasileiras não têm absolutamente nenhuma regulamentação. Ah, que bom seria se fosse verdade, né? Infelizmente, eles ficam criando regrinhas para as corretoras nacionais, mas o ideal seria zero regulamentação. Infelizmente, não acontece. Então, o que ele está querendo falar aqui entre linhas? Precisam criar regras para impedir essas empresas de concorrer comigo, né? Pô, eu tenho aqui a minha bolsa de valores, pô, e essas empresinhas aí estão com um mercado maior do que o meu, tem mais clientes do que a bolsa de valores atualmente no Brasil? Um absurdo! Crie regras, Estado, para proibir essas empresas de atuar e forçar as pessoas a usarem a bolsa de valores. O executivo defendeu os ETFs de criptomoedas como uma forma mais eficiente do investidor brasileiro se expor ao mercado cripto do que comprando o ativo de forma direta nas exchanges. Então ele está falando o seguinte, é mais eficiente você ter um intermediário, no caso ele, para comprar um fundo que compra criptomoedas do que você comprar diretamente criptomoedas. Faz algum sentido para vocês? Para mim não faz. Para que você vai ter um intermediário que pode ser ineficiente, pode ser bandido, pode ser qualquer coisa, pode sumir com o teu dinheiro, do que você comprar diretamente a sua criptomoeda? Vai entender. Aqui embaixo, um outro CEO, agora da Bitcoin Trade, disse o seguinte, no final do dia, o que mais o mercado reclama são operações que não têm mais uma necessidade de ter um centralizador como a B3, né, como a Bolsa de Valores. O mercado está pedindo por novas tecnologias que, de fato, tornem as operações mais eficientes e baratas para quem interessa, o dono do ativo e o dono do dinheiro. O resto são todos intermediários que estão só mordendo. E quanto menos intermediários, melhor. Ele sugere que os comentários do presidente da Bolsa veio como uma tentativa de tranquilizar os acionistas preocupados com a mudança do mercado. As ações da B3 enfrentam uma queda de 40% em 2021. Cada dia que passa, mais pessoas se dão conta de que não faz sentido algum operar na Bolsa de Valores. Opere por conta própria. Vai você lá dentro de uma corretora, compra o seu ativo, compra a sua criptomoeda, venda a sua criptomoeda, e é um setor que está em franco desenvolvimento, ao contrário da Bolsa de Valores, que está em queda. Pegue o gráfico da Bolsa de Valores brasileira em dólar e veja o absurdo. Você só está tendo desvalorização ano após ano. Então, não é um investimento. Na verdade, é uma perda variável, né? Você tem perda fixa e tem perda variável. Não tem outra opção. A sua única opção é migrar desse segmento para dentro do Bitcoin. E, obviamente, isso vai levar ao desespero de quem é do mercado tradicional, como aqui o CEO da Bolsa Brasileira. E se somente esse aspecto financeiro não te convenceu a sair da Bolsa de Valores, temos também outras vantagens ligadas ao Bitcoin, como esse militar americano acabou de dizer. Militar diz que Bitcoin defende o patrimônio sem sangue humano. Como assim, né? Vamos entender melhor aqui. Jason Lowery é um pesquisador de Bitcoin do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Com essa missão, ele tem compartilhado algumas visões sobre a moeda digital que podem chamar a atenção, declarando que essas posições são pessoais e não do governo norte-americano. Vale lembrar que os Estados Unidos são um dos países com maior poderio militar do mundo, gastando trilhões anualmente para manter seu aparato em funcionamento. E o que esse cara explicou foi o seguinte, gente, só resumindo aqui para vocês, né? Ele diz que o Bitcoin é uma forma pacífica de você guardar sua riqueza. E isso é verdade. Todos esses ativos aqui em cima, imóveis, ouro, petróleo, ações, eles dependem de
proteção e defesa de um exército e também de um Estado de Direito. Então a gente está falando aqui de gente armada tendo que defender esses ativos. E é justamente isso que acontece, né? Você vê aí os Estados Unidos, por exemplo, entrando em guerra contínua para defender petróleo, né, ouro, imóveis e assim por diante. E isso resulta em sangue humano, pessoas perdendo a vida para defender sua reserva de valor. É assim que funciona o mercado atualmente. Aqui embaixo nós temos o Bitcoin, que está sugando todos esses ativos de cima, porque ele protege e defende o seu poder de compra, a sua reserva de valor, com eletricidade e códigos. Nada disso depende de sangue humano. Ninguém morre para que o Bitcoin funcione como um ativo de reserva de valor. E tem gente que reclama que o Bitcoin gasta muita energia elétrica. Mas o que é mais importante, né? A vida humana ou energia elétrica? Sim, é ótimo que um ativo tão importante quanto o Bitcoin, que protege o patrimônio da humanidade, gaste energia elétrica e não vidas humanas com uso de exércitos. E essas vantagens do Bitcoin, que se tornam cada dia mais evidentes para todos nós, se tornam mais evidentes também para os parasitas. E acontecem coisas engraçadas, como, por exemplo, novo prefeito de Nova York abre disputa com o de Miami pelo setor de criptomoedas. Os parasitas estão se engalfinhando para ver quem vai ter a cidade mais atrativa para as criptomoedas. Isso era completamente impensável há poucos anos atrás, mas é o que está acontecendo. Vamos ler aqui a matéria. Prefeito eleito de Nova York planeja receber seus primeiros salários em Bitcoin. Está aqui o prefeito, né? Ontem, o prefeito eleito de Nova York, Eric Adams, disse que planeja receber seus 3 primeiros salários como prefeito em Bitcoin. Adams anunciou sua intenção em uma resposta no Twitter ao prefeito de Miami, Francis Suárez. Em um tweet, Suárez, que é o prefeito de Miami, afirmou ainda que planeja receber seu próximo salário 100% em Bitcoin. Agora todo prefeito quer ganhar Bitcoin, não quer mais papelzinho que eles imprimem, né? Eles querem Bitcoin. Adams, que é o de Nova York, como quem não quer ficar para trás, respondeu dizendo que seus 3 primeiros salários serão pagos com a criptomoeda. Ah, você vai receber 1? Então vou receber 3. Em Nova York sempre somos grandes, então irei receber os 3 primeiros salários em Bitcoin quando me tornar prefeito. A cidade de Nova York será o centro da indústria da criptomoeda e de outras indústrias inovadoras, e com rápido crescimento. Apenas aguardem. Em sua entrevista pós-eleição a Bloomberg, Eric Adams se comprometeu a tornar a cidade favorável à cripto. Adams também disse que pretende ter um espírito de competição amigável entre ele e o prefeito da cidade de Miami em relação a políticas cripto. Ele disse que está comprometido em analisar o que está impedindo o crescimento do Bitcoin e das criptomoedas em Nova York. Ele não sabe, né, que o Estado prejudica, cria um bando de barreiras, um bando de burocracias que inviabilizam o setor. Mas ele vai aprender isso. Isso faz parte do incentivo de tornar a cidade favorável ao comércio. Estamos muito burocráticos, muito custosos e com muita dificuldade de estabelecer comércios, disse ele. Nossas agências vão até os estabelecimentos procurando por meios de penalizá-los ou multá-los. Tá aí a sua resposta, prefeito. É justamente isso. Se você multa quem mexe com criptomoedas, como é que vai funcionar? Não funciona, né? Diz ele, vamos mudar essa atmosfera juntos e nos tornaremos uma cidade favorável ao comércio. Já o prefeito de Miami anunciou recentemente que a cidade obteve 7,1 milhões de dólares em pouco mais de um mês, a partir de uma parceria com o protocolo Citicoins. Adams disse que vai olhar na direção de também fazer isso, ou seja, o de Miami fez, agora o de Nova York vai copiar. É aquela teoria dos jogos, né? Um primeiro faz, o outro é obrigado a copiar. Não tem jeito, vai ter que correr atrás. O protocolo Citicoins permite que usuários reservem e negociem um token de uma cidade no protocolo, representando o stake de um município. Então você pode travar as moedas da cidade para receber uma recompensa. E aí parte dessa recompensa fica com você e parte fica com a cidade. No caso aqui de Miami, os usuários recebem 70%, enquanto os 30% restantes são devolvidos ao município. Isso lembra alguma coisa para vocês? Sim, imposto. Olha só, você pega o seu dinheiro da cidade, você aloca dentro desse protocolo lá, né, deixa travado, e aí, no caso, a cidade fica com 30% do que você recebe. Ela está recebendo algo muito similar ao imposto, mas tem um ponto interessante.
Você não é obrigado a fazer isso. Olha que coisa revolucionária. Você faz isso porque você tem uma vantagem e aí o município também tem uma vantagem. Então é algo consensual, mais parecido assim com algo que você faz na igreja, né? Você vai lá e paga o dízimo. Ninguém te obriga a pagar o dízimo para a igreja, mas você vai lá e faz isso porque você entende que existe um benefício. Opa! Se isso aqui começa a funcionar, e se para uma cidade conseguir competir com outra, ela é obrigada a usar esse mesmo tipo de financiamento, significa que pouco a pouco nós acabamos com a obrigação de impostos, nós acabamos com a violência, a coerção do Estado em te obrigar a pagar por algo que você não quer. Agora o Estado funciona mais numa espécie de empresa que fornece serviços básicos e você aloca essas suas moedas naquela cidade que te oferece algo de melhor, ou para aquele partido ou aquele político que te fornece um serviço de maior qualidade. Vocês estão entendendo onde a gente está chegando? Talvez ele não esteja tão claro na mente de vocês, mas pouco a pouco o mundo está tendendo para ausência de Estado coercitivo. Os Estados estão se tornando mais como empresas em competição. Isso é muito interessante. Como eu falei, o Estado vai cair, tá? A nossa geração não consegue entender isso porque a gente está vindo de milênios onde o Estado existe. Mas pouco a pouco a gente vai migrando desse cenário de coerção para um cenário de trocas voluntárias. O mundo está mudando rápido e não vai te esperar. Então, se você não seguir a mudança, né, você vai ficar para trás. Inclusive, aí você conhece pessoas que não estão envolvidas com criptomoedas, não entendem sobre criptomoedas, faz o alerta. Até prefeitos, parasitas estatais, estão aí disputando para abocanhar esse mercado, né, para conquistar esse mercado de criptomoedas, que é importante para a manutenção da cidade, né, e do dinheiro também desses parasitas. Então, abram os olhos enquanto é tempo. Bom, por hoje é só. Muito obrigado. Deixa o like, não esquece do like. E até a próxima.